Olá, aluninhos, aqui é a professora Mariane. Nós vamos estudar na aula de hoje a linguagem algébrica e o valor desconhecido. Pessoal, nós estamos acostumados, desde muito pequenininhos, a fazer conta na matemática. Então, matemática a gente já relaciona com número e conta. Nessa aula a gente vai aprender uma maneira diferente de começar a interpretar os números e as contas na matemática. Então, presta bastante atenção que você vai ver, vai ficar bem fácil. E é para isso que eu já coloquei o iogurte aqui em cima da minha folha de papel. Vamos supor que eu sou esse iogurte que está aqui em cima da folha de papel. E eu sei que, ou você sabe, que a minha idade mais 5 é igual a 38. Se eu tivesse perguntado para você antes disso, pessoal, qual é a minha idade? Pode ser que você chutasse e acertasse, pode ser que você não soubesse, pode ser que você soubesse e acertasse conscientemente. Mas a partir do momento que eu coloco um símbolo, uma figura, uma imagem no lugar de um valor, eu estou atribuindo símbolo ao número. Então, é isso que a gente vai chamar de linguagem algébrica, porque álgebra é a parte da matemática em que a gente coloca símbolo para expressar variáveis. O que são variáveis? Números que variam, números que mudam. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, a minha idade, eu aqui mais 5 é igual a 38. Você pode ter feito um cálculo mental rapidinho e você já sabe a minha idade. Porém, eu poderia ter falado assim, bom, eu não sou mais o Groot, a minha idade eu vou representar por este outro boneco aqui. Fez alguma diferença para minha idade? Não, continua sendo a minha idade representada por esse boneco, mais 5 igual a 38. Então, teoricamente, minha idade não mudou. Eu só mudei o símbolo, personagem que está me representando aqui. E se eu tirasse esse boneco e colocasse essa caixinha aqui, para representar a minha idade, ou para me representar? Então, a minha idade mais 5 igual a 38. Eu ter tirado o símbolo, o objeto que me representa aqui, fez diferença para a minha idade, para o valor da minha idade? Não, a minha idade continua sendo a mesma, independente do símbolo que eu coloque aqui. Então, na matemática, a gente não vai colocar bonecos para representar as pessoas. Então, eu não vou mais ser representada aqui nessa aula pelo Groot. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o Groot e colocar um símbolo para a gente usar aqui na nossa matemática, na nossa álgebra. O símbolo que a gente não está acostumado a usar na matemática são os símbolos usados no português com as letras. Então, a partir desse momento, nós vamos começar a usar letras para representar números. Ai, professora, vai mudar? Não, é só uma maneira diferente de pensar os números. Não ficou fácil quando eu coloquei o Groot ou os outros bonecos aqui, os outros objetos? Ficou mais fácil de pensar. Então, você pode pensar assim como uma caixinha. Então, dentro da caixinha tem um valor que eu não sei qual é. Um valor que eu não sei qual é, eu posso dizer que é X. Poderia representar por outra letra, por exemplo, Y? Poderia. Poderia colocar A? Sim. Então, na álgebra, nós vamos estudar coisas como essa. Aqui nós temos
uma equação algébrica. Só que eu só queria mostrar aqui para vocês qual é o intuito, a cara aqui da álgebra. Num cálculo mental, vocês poderiam saber, ó, que número que se eu somar 5 dá 38. Eu tenho que fazer a operação inversa, né? Eu tenho que tirar 5 de 38. Então, x é igual a 38 menos 5. X é igual a 33, ou seja, a idade da sua professora é 33 anos. Percebam aqui, ó, muito importante. Sinal de igual, o 5 estava de um lado, ele passou para o outro. Olha que interessante, quando ele passa para o outro, ele trocou o sinal. Guarda essa informação que a gente vai usar lá na frente, daqui a pouquinho, tá? Então, basicamente, na linguagem algébrica, eu gosto de falar que nós vamos passar do português, que é a linguagem que nós estamos acostumados a nos comunicar, para o matematiquês. Que é a linguagem matemática. Então, se eu dissesse aqui em português, somando 5 unidades à minha idade, obtemos como resultado o número 38. Pergunta: qual é a minha idade? Pronto. Estava escrito em português, passando para o matematiquês, ó. Somando 5 unidades, então mais 5. A minha idade, eu sei? A minha idade? Eu sei, mas o problema não sabia. Então, coloco um símbolo, por exemplo, x. Então, minha idade mais 5, obtemos como resultado, ou seja, isso é igual a 38. Pronto, montei aqui o que a gente chama de equaçãozinha, porque tem o sinal de igual. A pergunta é: a minha idade é o valor de x. Que número que se eu somar 5 dá 38? Esse número é o 33. Pessoal, é basicamente isso que a gente vai aprender. Aqui, essa equação, não fiquem aflitos com ela ainda, que nós vamos entender melhor como calcula. Aqui eu dei um exemplo para que nós partíssemos colocando as letras. Vamos entender como a gente consegue transformar melhor as coisas do português para o matematiquês. Coisas importantes que nós temos que saber. Passar do português para o matematiquês, que nós temos que saber escrever corretamente na linguagem algébrica. Vamos supor, se o exercício diz um número qualquer ou apenas um número, nós podemos dizer que esse número é x, y, a, qualquer letra. E se eu quiser o dobro de um número? O dobro é fazer 2 vezes. Então, se eu chamei o número de x, o dobro de x é 2 vezes x. 2 vezes x eu posso escrever apenas como 2x. Se eu não tenho nada entre o número e a letra, é porque é vezes. Posso colocar um pontinho ou nada. Se eu penso aqui, ó, o triplo de um número. O triplo de um número é 3 vezes esse número, que eu chamei de x. 3 vezes x posso escrever apenas como 3x. Outro, por exemplo, ó, a metade de um número é esse número dividido por 2.
Na matemática, o dividido também pode ser representado por um traço de fração. Então, a metade dele, ele dividido por 2. Só colocar flechinha aqui para vocês não acharem que é um sinalzinho de menos. Por exemplo, a terça parte de um número. Eu posso escrever como esse número dividido por 3, x sobre 3. Posso escrever também, por exemplo, o sucessor de um número. O sucessor é o número que vem depois dele uma unidade. Então, eu vou somar uma unidade ao 1. X mais 1 é o sucessor, é o número que vem depois do x. E se eu quisesse o antecessor de um número? É o número que vem antes. Tira uma unidade dele, então é x menos 1. Pessoal, agora, e se eu perguntasse aqui o quadrado de um número? Pessoal, o quadrado de um número é ele vezes ele mesmo. X vezes x. Qualquer número vezes ele mesmo, ó, x ao quadrado, certo? Então, o quadrado de um número eu represento como x ao quadrado. Agora, para, respire e presta muita atenção aqui. Pessoal, sempre dá problema, confie em mim. Então, já presta atenção. O dobro de um número, nós escrevemos como 2x. E o quadrado de um número, que nós escrevemos como x, como 2 aqui, como um expoente x ao quadrado. Então, percebam aqui, o dobro de um número, 2x, ele é x mais x, um x mais o outro. O quadrado de um número é x vezes x. Tudo bem? Não esqueçam disso, tá? Deixem grifado, sempre alerta com relação a isso, porque lá na frente, em uma hora ou outra, a gente vai esquecer disso, então não pode esquecer. Uma coisa importante, quando nós temos apenas uma parte, por exemplo aqui, ó, 2x, 3x, x ao quadrado, x sobre 2, x sobre 3, nós não temos mais um valor, menos um valor. É uma parte só, pensa como se fosse um vagão só do trem. Essas daqui são chamados de monômios, tá? Esses outros aqui que tem mais ou menos, eles são chamados já de expressões algébricas, ó, tem duas partes aqui, só que eu chamo de duas partes porque estão somadas ou subtraídas. Então, 2 e x aqui não vale porque não está somado ou subtraído. Então, aqui em cima seria só monômio, esses aqui são expressões algébricas. Vamos agora entender melhor como nós podemos operar na parte aqui de valor desconhecido, na parte de álgebra. Pessoal, nós aprendemos que nós temos que passar do português para o matematiquês, colocar símbolos nos valores que nós não sabemos quanto eles valem. Vamos supor aqui, o exercício fala para mim que eu tenho um retângulo com lados medindo 2A e A. Ele pergunta o valor do perímetro. O perímetro nós sabemos que é a soma de todos os lados. Se esse ladinho aqui é A, esse também é A. Esse aqui de baixo é 2A, esse aqui é 2A. Soma todos os lados, ó, A mais A, mais aqui em cima 2A, embaixo 2A. Aí você pode se perguntar assim, professora, mas isso é muito complicado. Se eu te falasse assim, ó, bolinha mais bolinha, você ia me falar, bom, uma bolinha mais uma bolinha, duas bolinhas.
mais 2 bolinhas, 4 bolinhas, mais 2 bolinhas, 6 bolinhas. Se eu te perguntasse assim, uma carteira, mais uma carteira, 2 carteiras, mais 2 carteiras, 4 carteiras, mais 2 carteiras, 6 carteiras. Vejam, primeiro eu falei bolinha no lugar da letra, depois eu falei carteira no lugar da letra, depois eu vou falar a letra A mais A, 2A, mais 2A, 4A, mais 2A, 6A. É a brincadeira que eu fiz no início do grude, outro bonequinho ou a caixinha. Se vocês estiverem com dificuldade nesse início para somar as letras, pensa em bolinha que fica mais fácil de contar. Aqui o perímetro, então, seria 6A. Lembrando que aqui, ó, A, laranja, laranja, laranja e laranja. Nós só podemos somar letras iguais. Eu só consegui somar aqui porque é tudo A. Pessoal, bolinha com bolinha, carteira com carteira, é assim que a gente soma, as letras iguais. Agora a gente tem que pensar aqui, ó. No A não tinha nenhum número na frente. No A aqui do lado tinha o 2 na frente. Aqui tinha o 2 na frente. Quando não tem nada na frente da letra, a gente admite que é 1. Preciso escrever? Não. Mas você precisa saber que se não tem nada lá na frente, é porque é 1 daquela letra. Tudo bem? Se eu quero somar aqui as letras, eu posso pensar na soma dos coeficientes. Olha aqui, ó, peguei todas as letras iguais, soma os coeficientes, ó, 1, mais 1, mais 2, mais 2. 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 2, 6. Olha aqui o 6, ó. 6A. Então, se eu quero somar ou subtrair letras iguais, eu posso somar e também subtrair os coeficientes. Por exemplo, 5A menos 3A, 2A. Tudo bem? Esse foi um exemplinho aqui de perímetro, pessoal, para um retângulo. E se eu quisesse para o mesmo retângulo descobrir a área? A área de um retângulo é um lado vezes o outro, uma dimensão vezes a outra. 2A vezes A. Nós já vimos anteriormente que nós fazemos letra também vezes letra. Nós vimos que A vezes A é igual a A ao quadrado, com o 2 aqui na frente, que nós chamamos de coeficiente aqui em cima. Então, a área, nesse caso, 2A vezes A, 2A ao quadrado. É a área aqui do nosso retângulo. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam aqui é que a gente opera número com número e letra com letra. Aqui em cima eu somei as quantidades de letras que nós tínhamos, somando os coeficientes. Aqui eu multipliquei duas quantidades e eu multiplico letra com letra e número com número. Por exemplo, se eu tivesse 2B vezes 3B, eu multiplicaria número com número, então o 2 vezes 3, e eu multiplicaria letra com letra. 2 vezes 3, 6. B vezes B, B elevado ao quadrado. Então, 2B vezes 3B, 2 vezes 3, 6B vezes B, B ao quadrado. Posso deixar o pontinho de vezes ou não colocar nada entre a letra e o número. Mais um exemplo. Pessoal, se tivesse assim, ó, 2x mais 3 mais x menos 1. Quero somar todos esses valores aqui. Então, a gente tem que olhar letra com letra.
Então, aqui eu tenho x, mas o coeficiente do x é o 2. Então, eu trato tudo como um número só, 2x, por exemplo, duas bolinhas. Aqui eu tenho x. Lembra que o sinal do número é o sinal que está imediatamente na frente. Então, o sinal da letra também é o sinal que está imediatamente na frente dessa letra. Vou somar 2x com x. 2x mais 1x é 3x. Agora, nós temos que pensar aqui. Mais 3, menos 1. Mais 3 menos 1, pago 3. Devo 1 ou tiro 1, eu fico com mais 2. Então, aqui veio da operação dos valores de x, aqui veio da operação com os números, tudo bem? Aí você me fala, professora, aqui é fácil, eu vou fazer 3 mais 2. Eu não posso somar x com um número. Aí você vai me falar, não, professora, mas eu estou somando números, ó, 3 mais 2. Não, aqui é 3x. O coeficiente é da letra, porque não tem mais entre eles e nem menos. Então, eu não posso somar aqui 3x, 3 letras, mais 2 não tem letra. Então, fica assim mesmo. Se eu tivesse uma outra letra aqui, por exemplo, mais A, eu não posso somar a letra A com a letra X, nem a letra A com o número. Então, no começo é estranho, pessoal, deixar letra com número, não fazer algumas somas, mas é assim mesmo. Fica tranquilo que à medida que for fazendo os exercícios e treinando, vai ficando cada vez mais fácil e intuitivo. O último exemplinho para acabar. 5 vezes x mais 1. Por que eu coloquei o parênteses aqui? Porque o 5 está multiplicando todo esse número aqui. Se eu não tivesse colocado parênteses, o 5 estaria multiplicando apenas o x, tá? Ó, toma bastante cuidado. 5x mais 1, o 5 está multiplicando só o x e não o 1. Aqui o 5 está multiplicando todo mundo. Esse sinalzinho que eu coloquei aqui no meio é de diferente. Então, o que está aqui na esquerda é diferente do que está na direita. Como que eu resolvo isso que está aqui na esquerda, pessoal? 5 vezes todo o número que está entre parênteses. Eu distribuo esse 5. Eu faço uma operação que a gente chama de distributiva, que eu também gosto de chamar de chuveirinho. O 5 chove aqui para dentro com todo mundo. Então, eu faço o 5, a operação aqui do pontinho é o vezes, né? Então, eu faço 5 vezes x, 5x. Faço 5 vezes 1 mais 5. Não pode esquecer que na multiplicação tem regra de sinal, tá, pessoal? Então, aqui, ó, mais 5 vezes mais x, mais 5x. Mais 5 vezes mais 1, mais 5. Essa é uma propriedade muito importante que a gente vai começar a usar bastante.